Amém, amados, eu pedi um tempinho a mais para o pastor Eduardo, ele não deu não, mas eu tomo, para falar de finanças, porque eu tenho algumas preocupações, sabe, amados, com a igreja, e eu quero falar como, não apenas como um pregador, mas eu, nesta manhã, nesse dia, eu quero falar como pastor de vocês. Como pastor, e em nome do pastor Eduardo, que tem me ajudado, estando à frente, né, que assumiu a direção aqui, em nome do pastor Eduardo, do pastor Braz, e dos demais pastores, eu quero falar com vocês, então, como pastor, como uma pessoa que ama. Deixa eu pôr meu óculos novo aqui. Gente, como vocês estão bonitos, até de máscara. Ou será que é porque estão de máscara? Mas, tão bonito, olha, que revelação que eu tive agora aqui. Um óculos novo, né? Mazão indicou a gente lá. Né? Oh, que óculos, hein? Armação Ray-Ban. Eu sou o cara. Eu sou um cara de visão agora, né? Todo dia não enxergava nada. Mas, então, amados, eu quero dar uma direção, porque a gente vê muitas coisas que são tanta infantilidade na igreja, e pessoas estão perdendo o melhor de Deus, sabe? E por amor a vocês, então, às vezes a gente traz alguma palavra mais dura, mas eu quero falar como pastor. Então, vocês que são nossas ovelhas, o nosso rebanho, né? Então, preste atenção no que eu vou falar. Bom, eu só quero pegar como base um versículo que está em Salmo 40, Salmo 48, poderia pegar tantos outros, mas Salmo 48, ele diz assim, nessa versão, eu não sei, aqui passa aí, eu acho que a revista é atualizada, mas aqui diz, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei ou a tua palavra está dentro do meu coração. Esse deleito pode ser, eu tenho prazer, satisfação em fazer, né, a sua vontade. Sabe, amados, a gente tem visto que muitas pessoas não alcançam aquilo que Deus tem para ela, por falta de maturidade, por falta de crescerem. Tem pessoas, amados, que elas ficam estagnadas e não têm um crescimento, parece que é sempre menino espiritual. Às vezes, quando a pessoa está crescendo, parece que ela é atacada por uma doença chamada nanismo, e ela volta atrás e regride. Sabe, amados, nós temos que desejar o crescimento espiritual para alcançar tudo o que Deus tem para nós. Sabe, amados, eu lembro-me quando eu era criança, eu pegava ônibus, eu não sei nem como que é ônibus hoje por dentro, mas tinha aqueles ferros em cima e a gente não alcançava. Né? E eu ficava assim, né? Eu queria pular para alcançar, tudo bem que tem gente que nunca alcançava, mas eu falava, puxa, não vejo a hora de... Aí ficava assim com a pontinha do dedo, aí você vai crescendo, né? Foi crescendo, crescendo, aí um dia você alcançou aquilo lá, falou, olha mãe, olha, já estou segurando. Aí eu cresci um pouco rápido, né? O João Vitor também, né, João? A gente cresceu um pouco mais rápido, tem outros que demorou um pouco mais, né? Tem outros que ainda estão crescendo. Mas, amados, a nossa vida espiritual, ela tem que ser assim. Você tem que desejar crescer rápido para alcançar coisas mais altas. Amados, há uma fonte inesgotável de Deus para nós. Deus tem muitas coisas preparadas para nós, amados. Diz que coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem chegou ao nosso coração, Deus tem preparado para nós, e nós já podemos alcançar muitas dessas coisas já nesta vida, amados. Eu vejo pessoas capengando, amados, pessoas sem firmeza, quando parece que a pessoa vai, parece que fala, agora vai, amado, a pessoa empaca, sabe? Ela empaca, ela começa a dar uma bobeira, e a pessoa regride, volta para trás. Então, eu quando olho para esse versículo, amados, sabe, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus,
E tem muita gente, amado, que não entende que ela precisa não fazer a vontade dela, mas a de Deus. Essas são as pessoas que crescem, amados. Amados, eu vejo pessoas falando, eu não gosto disso. Eu estou aqui falando de finanças. Eu não concordo com esse negócio de dar dízimo. Eu não gosto. Amados, sabe, entendam uma coisa. Nós temos uma doutrina nessa igreja. Deus nos deu uma doutrina. E a pessoa, quando não tem maturidade, ela fica olhando para outra igreja, amado. Você tem um pastor, amado. Você tem uma igreja. Cresça. Então, só completando esse negócio de menino, sabe, a palavra de Deus, ela, se não me engano, é 1 Coríntios, eu não sei se eu anotei, mas é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, né? Sabe, Paulo diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas um dia eu me tornei um homem, e eu decidi abandonar, em uma versão diz, as coisas de menino. Queridos, tem gente que não decide abandonar a meninice, e pastor fica lidando com meninice. Sabe, amados, nós estamos crescendo também. Todos nós estamos. Mas não aceite essa inconstância de menino. Sabe, ali em Gálatas 4, versículos 1 ao versículo 3, fala, sabe, o menino, ele mesmo sendo herdeiro, se ele for um menino, ele vai viver como se ele fosse escravo. Porque ele vai ter que ser regido por tutor, porque ele não tem maturidade para tomar posse de tudo aquilo que ele tem direito. Então ele, apesar de ser herdeiro, mas ele é menino, então ele não vai desfrutar de sua herança. É isso que diz Gálatas, capítulo 4, de 1 a 3. E amados, eu tenho olhado para a igreja, pessoas, quando você está tão contente, sabe, às vezes você está pensando até em levantar pessoas na igreja como líderes, e de repente você olha, cadê? A inconstância, a meninice, o nanismo atacou novamente. Então, sabe, amados, se você não aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, e entender que você não está na igreja para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, você sempre vai ser menino. Então, sabe, amados, tem pessoas dentro da igreja, queridos, que ela, sabe, menino, que é cheio é mimado, sabe criança mimada? Aquela que toma todinha até com 25 anos. Eu não tomo café, eu não gosto de café. Sabe, a igreja está cheio de crentes mimados. Desculpa a palavra dura, mas eu estou falando como um pastor, como um pai. Eu quero ver seu crescimento, sua maturidade. Crianças mimadas, acomodadas, conformadas, sabe? Aquela pessoa que fica na cama dela, a mãe fala, sabe, filho, levanta para procurar emprego. Sabe, desculpa, um dia um irmão falou que eu tenho um irmão de 30 e tantos anos de idade, não faz nada. 34, 35, 33, sei lá, 30 e tantos anos, não faz nada. É que nem uma criança, sabe? É inteligente, é tudo, mas não quero trabalhar, quero ficar no videogame a vida toda. Tudo bem, você gosta de videogame, mas vai trabalhar. Mas não, na igreja tem gente assim, amado. Quer ficar na igreja só fazendo o que gosta, no videogame espiritual. Amado, a vida não é isso. A vida é mais, sabe? E Deus também é mais do que isso, sabe, querido? Tem muito crente mimado. Não estou falando com vocês, talvez esteja lá em casa, senão eu apanho aqui. Mas, sabe, amado, Deus nos trata. Para quê que Deus nos trata? Para nos restaurar. Para que nos restaurar? Para que nós possamos crescer, amados, sabe? Para que nós, então, venhamos a entender que a rebeldia, sabe? Tem que ser tirada. Então, Deus nos trata
para nos livrar do estrago que o pecado da rebeldia fez em nós. Sabe, quando Adão e Eva foram, pela sua vontade, foram tentados na vontade que eles tinham, eles olhavam para aquele fruto, eles foram tentados, Deus falou não, ele falou sim, eles foram tentados, então causou um estrago. Então, amados, veja, então Deus ele nos restaura para nos restaurar, nos curar do estrago feito pelo pecado. E o pecado, amado, é a rebeldia. E a rebeldia, amados, sabe como é que é tratada a rebeldia? Simples, com obediência. Quando você decide obedecer, não fazer o que você gosta, o que você quer, quando você decide obedecer, a rebeldia, ela é tratada na sua vida. Só isso, amado. Coisa simples, né? Só, amado, que a obediência, ela inclui, e principalmente, o que nós não gostamos de fazer. Se não, amados, é fácil nós fazermos só o que a gente gosta e falar, eu sou um crente, sou apaixonado por Deus. Amado, reveja os seus conceitos. Sabe, é lógico que quem realmente ama, ele faz muitas coisas que ele não gostaria de fazer. Amados, eu amo a minha esposa. Sabe, quando me apaixonei, eu comecei a fazer um monte de coisa que eu não gostava. Vocês sabem, se eu fosse hoje listar tudo que eu faço e que eu aprendi a gostar, a ter satisfação porque eu decidi não ser mais menino. Amado, vocês iam ficar lendo aqui, escutando um monte de tempo, mas eu posso citar alguma, sabe? Eu não gostava, não suportava sopa. Por quê? Teimosia. Falta de cura interior, porque minha tia obrigava eu a comer aquela sopa que parecia lavagem. Então eu falei, eu não vou comer mais sopa. Não vou. E fica a vida toda, não vou, eu não gosto. Sabe, tudo bem, você não quer gostar de uma coisa, não gosta, mas quando, amado, se você quiser, por amor você vai fazer. E aí, por amor à minha esposa, eu comecei a comer sopa. E hoje eu amo sopa. Você também, não é, China? Aprendeu comigo. Porque está desde pequeno comigo. Sabe, amado, todo mundo sabe, eu não gostava que cortava os meus bifões, porque não cabia na frigideira. Amados, hoje eu não ligo. Se precisar, eu como 4, 5, só não como porque eu não tenho dinheiro. Mas, sabe, não ligo mais. Crescimento, amado. Nós precisamos de crescimento, não fazer só o que gosta. Sabe, um dia que eu saí de São Paulo, eu morava lá em São Paulo, nasci, criei, casei, tive meus filhos, tudo lá em Guarulhos, né, e quando eu fui vir para cá, eu trabalhava em assistência técnica, viajava pela Filizola, e uma cidade que a gente não gostava era Campinas. E quando eu vim, eu tive que mudar aqui para a região, eu escolhi a cidade de Vinhedo, e alguém me disse assim, nossa, por que você não muda para Campinas, que é uma cidade grande? Eu falei, Campinas? Eu vou sair de São Paulo para ir para Campinas? Campinas era uma cidade detestada por causa do trânsito, e as pessoas muito duras, sem educação no trânsito. Lá, então, a gente que viajava, a gente voltava e Campinas sempre perdia. Sempre era a pior cidade de todo o estado de São Paulo, né, nesse quesito. E eu lembro, a minha frase foi o seguinte, a última cidade do mundo que eu iria seria Campinas. Eu detesto. Amados, Deus pegou, vai para Campinas. Vim, morei em Vinhedo, de Vinhedo fui para Itupeva, e Itupeva meu pastor falou, Campinas é seu destino. Eis-me aqui. Eu estou aqui não para fazer o que eu gosto, mas para fazer o que Deus quer. E eu vim para cá. E eu quero dizer para vocês, não demorou muito para eu aprender a amar essa cidade. Hoje eu tenho o maior orgulho desta cidade. Hoje em todo lugar que eu vou, eu falo, Campinas é uma cidade bonita. Quando as pessoas vêm até do exterior na minha casa, eu levo ali na Norte Sul, no Taquaral, né? Saiu um pouco do meu bairro, que não é tão bonito assim, né, Santa Lúcia? E eu falo, olha como é bonita a nossa cidade. Aonde eu vou, amados? Eu falo, Campinas
minha cidade. Sabe, amados, e eu quero dizer para vocês que isso é maturidade. Então eu quero aqui acelerar um pouco. Então, Deus, ter maturidade é crescer. Ah, mas tem interpretação bíblica. Eu não gosto disso. Tem gente que fala que não é preciso. Ah, eu não gosto de célula. Mas deixa eu falar algo. Ser obediente, tem coisas que é interpretativo, sim. Mas deixa eu falar 2 versículos para você. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Eu vou fazer questão de ler, porque eu não vou demorar muito não, viu, Eduardo? Tá bom? Eu sei que Deus te deu uma palavra tremenda, eu tenho sido tão edificado. Veja, Hebreus 13, 7 diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Presta atenção nesse versículo, amado, porque quando eu aprendi esse versículo, eu sempre busquei olhar para os meus pastores, não que eles fossem homens perfeitos, e até hoje, quando eu estou em dúvida, eu olho para a palavra, eu olho para Deus, mas eu olho para os meus líderes, para os meus pastores, eu olho para eles, o que meu pastor faria? E nunca saí desse ministério, eu nasci, me converti na Igreja Cristo Salva, mas mudei de lugar, então eu tive alguns pastores, mudaram pastores, mas eu continuei fiel aos pastores que Deus estava colocando ali, amados, porque a palavra de Deus diz isso. Agora as pessoas deixam pastores que elas conhecem, vão para outros pastores que elas não conhecem, nem sabe como é que eles são em casa. Amados, a minha fé, onde eu conversava com os haitianos, e eu dei um checkmate, não sei jogar xadrez, mas todo mundo fala, dei um checkmate nos haitianos lá, né? Eles vieram, os líderes, me visitar, fazer uma visita de amor e de gratidão, e eu fiz aproveitei, eu fiz uma reunião de educação, e falei para eles: olha, vocês não acreditam em dízimo? Sabe o que vai acontecer? Logo, logo, se vocês não mudarem e não forem fiéis, vocês são líderes, se a igreja não quiser dar dízimo, tudo bem, sabe, nós vamos ensinar, eles vão se ver com Deus, mas eu preciso de líderes que sejam referência. Vocês estão pregando, você não prega de dízimo, vocês pregam de dízimo, de oferta, e vocês não são dizimistas. Que história é essa? Sabe o que eu vou fazer? Se vocês continuarem assim, com todo amor que eu tenho por vocês, eu vou chegar um dia lá, vou tirar aquela placa Cristo Salva, vou pôr ela nas costas e venho embora. E vocês vão ficar lá tomando conta da igreja de vocês. E fica com aquela carinha assim, por um instante, de filho sem pai, de órfão, abandonado pelo pai, órfão de pai vivo. Mas sabe, amado, queridos, e aí eu falei para eles, e eu quero falar para vocês, você que ainda tem alguma ressalva contra dízimo. Amados, quando me converti, eu não gostava de dízimo. Igual muitos, eu procurava, não tinha internet na época, mas a gente dava um jeito de procurar informação de igrejas que pregavam contra dízimo. Mas Deus falou ao meu coração, como pastor de vocês, é a minha fé, e há mais de 40 anos, eu busco fielmente, ao lado de uma esposa fiel, que quando eu pensava em não dar, ela falava: por que não dá? Porque nós não vamos ter dinheiro para pagar as contas. Ela falou: e o que importa? Não fazemos mais conta, não vai dar para comprar mistura, não come mistura, mas o nosso dízimo nós vamos dar. Assim é a fé, vida de fé, não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu posso. Essa é minha fé, e esta fé mudou a minha história, mudou. Ganhava pouco quando eu casei, morava no fundo, numa casinha requinguela, mas nunca faltou a presença de Deus. Paguei 25 anos de aluguel, nunca fui despejado, não sujei o meu nome, porque eu aprendi a fidelidade, e quando eu fiz uma casa, não precisei de uma mansão, eu sabia o que eu queria, construir a casa que Deus queria que eu tivesse e que Ele nos deu.
Já construí casa em condomínio, mas Deus falou, não é sua essa. Tá bom, Deus, toma. E quando eu construí, foi uma casa simples, mas a casa que eu sinto a presença de Deus e tenho o conforto necessário para viver em paz com a minha família. Mas sempre, sempre, sempre. E as pessoas aqui que trabalham comigo conhecem, não preciso falar. A Cris que cuida, ela sabe da minha fidelidade, do meu zelo nessa área financeira. Mesmo quando eu não tenho dinheiro, eu não me desespero, porque eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades. Sabe, amados, eu quero dizer para vocês, eu não gostava de dizer, mas essa é a minha fé, esta é a minha vida. Imite a minha fé, pelo amor de Deus, senão você não tem, pastor, porque você não quer, porque não é falta de amor, de carinho e de desejo. Eu falava para aqueles haitianos, não é para vocês não. Eu quero ver a história de vocês mudada como foi a minha. O caminho que eu trilhei de fé foi esse. Siga, pelo amor de Deus. Siga. Pare de justificativa e tome uma decisão, apesar de tudo, de ser 100% fiel. Sabe, amados? Tem gente que diz, pastor, mas eu não gosto de cela. Queridos, eu nunca gostei de cela. Apesar de ter me convertido numa célula há 40 anos, há mais de 40 anos atrás. Na verdade, eu ouvi a palavra pela primeira vez num grupo familiar. Mas eu tive muita dificuldade em trabalhar com um grupo familiar, não gostava, amado, não queria mais, tinha desistido. Quando falou que eu era presidente da igreja, eu falei, ai, que bom, agora não preciso mais trabalhar com esse negócio de grupo pequeno, esse trabalho que dá, não preciso mais. Amados, estou um dia orando e Deus fala o quê? Trabalhe com célula. Essa igreja vai ser uma igreja de célula. Você precisa trabalhar com célula. Amados, Deus falou para o pastor de vocês. Agora, se você não gosta, amados, vai falar com Deus. Deus, eu não tenho pastor. Eu não quero. Desculpa a palavra dura, amados, mas eu quero ver vocês pegando as coisas lá em cima. A palavra de Deus diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E qual que é o caminho? O crescimento, porque está nos lugares celestiais, acima da nossa vontade, acima do nosso querer. E aí, amados, você vai tendo prazer, quando hoje eu entendo, coisas que eu não gostava, que prazer, eu faço minha célula, amado. Às vezes eu fico lá torcendo para vir alguém. Às vezes é 8h05, não conectou ninguém, nenhumzinho. Aí de repente um se conecta. Pim! Oh, glória! Eu fiz a célula com um só. Né? Que bênção que foi. Como eu fiquei feliz. Uma pessoa se conectou. Então, amados, aí eu posso dizer, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Senhor, porque pela minha vontade, nós não faríamos, amados. Essa igreja seria tão boa, se tivesse do jeito que está, sem precisar evangelizar. Mas eu quero dizer, você não gosta de cela? Por que você trabalha com célula? Primeiro, porque Deus falou, é uma estratégia para envolver as pessoas e para ganhar vida. Agora, você não gosta de célula? Pelo menos, pelo amor de Deus, pratique Mateus 28, 19 e 20. Pregue a palavra e se reúna regularmente para ensinar a pessoa no caminho que eles devem andar. Tudo bem, você não precisa chamar de célula, deixa que a gente chama. Só isso, só obedeça a Bíblia. Mas eu não gosto da dízimo, eu não gosto da oferta. Eu gosto, agora tenho prazer. Hoje, quando eu passei meu cartão ali, eu peguei essa mixaria, tão pouquinho. Eu falei, meu Deus, essa oferta é tão pouca, perto do tanto que o Senhor tem me dado. Aí eu estava pensando, meu Deus, eu estava até emocionado.
Aí começou o louvor, né? Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Amados, esse é o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, mas não para por aí, seja feita a tua vontade. Não, eu quero até o reino só. Está no reino de Deus, eu vou me sentir que nem um príncipe. Não, amados. Reino sem a vontade do rei não existe, é só música. Então eu quero dizer para vocês, é uma palavra dura? É, mas é uma palavra de coração. Decida hoje deixar a meninice. Cadê o pessoal do louvor que não está aqui ainda? Tudo com a boquinha aberta aí. Amados, decida hoje crescer, amado, e alcançar o que Deus tem para você. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandes para você, né? Eu gostei tanto quando o Eduardo pregou aqui lá sobre crescimento, né? Que tem gente que nunca muda, e ele falou do Fábio. Está vendo o Fábio com a carinha dele ali, cabecinha careca, né? Cainha ali. Amados, ele acertou na mosca, porque quem via esse rapaz quando chegou na igreja, o moleque, que só zoava, que não queria saber de nada, sabe? E a gente vê o crescimento. Tudo bem, que Deus deu um ministério que combina com ele, o ministério das crianças. Mas, amados, obediência, dedicação. Se perguntar, você gosta disso, você gosta disso, você gosta disso? Olha, eu não gostava não, hoje até que eu tenho prazer. Eu deleito-te não em fazer o que eu gosto, eu me deleito em fazer a tua vontade. Às vezes eu estou lá em casa e falo, eu não estou com vontade da igreja hoje. Não estou com vontade. Aí eu falo, não, mas eu tenho que. Eu lembro sempre da historinha, sempre eu lembro da historinha. Historinha que o filho chegou para a mãe e falou, mãe, eu não estou com vontade, eu não vou na igreja hoje. Não, filho, mas você tem que ir. Mãe, mas eu não quero, eu não estou com vontade. Mas você tem que ir, como que você não vai? Ele falou, mãe, me dê um bom motivo para eu ir na igreja hoje. Você é o pastor da igreja. Sabe, amados, eu lembro dessa historinha quando eu não estou com muita vontade. Aí eu falo, opa, eis-me aqui. Amados, mas a hora que eu me arrumo, que eu estou saindo de casa, eu já sinto aquela alegria, aquele prazer. A hora que eu entro aqui, a alegria já toma conta, porque eu me deleito, eu sinto prazer em fazer a tua vontade. A minha vontade, amados, não funciona. Deleite-te no Senhor, decida hoje crescer. Cresça, fique em pé. Aí, agora você ficou maior. Glórias a Deus. Separe aí sua oferta, separe aí seu dízimo, porque aqui está uma igreja de gente que está crescendo cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Segure aí na sua mão sua oferta, seu dízimo, que eu quero orar abençoando a sua vida e o seu crescimento espiritual. Esta oferta, esse dízimo, vai simbolizar a sua obediência à palavra de Deus e a liderança aos seus pastores. Sabe, eu não falei ainda do versículo 17, né? Obedecei aos vossos pastores, como aqueles que irão dar conta da sua alma, para que eles não façam isso gemendo, porque isso não vai ser bom para você. É isso que diz a palavra no versículo 17. Amém, amados? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por esse povo lindo e maravilhoso dessa congregação. Meu Deus, o Senhor tem levantado homens e mulheres como líderes neste lugar, papai. Ó Senhor, não pessoas perfeitas, mas pessoas apaixonadas por Ti, meu Deus, com um desejo tão grande de crescer e de ter, Senhor, a Deus, o Teu tamanho, Senhor, a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Eu abençoo não somente esses líderes que Te amam, mas também esses homens e mulheres que o Senhor tem falado aos corações. Te amo, meu Deus, e tenho o desejo de crescer, e eu quero repreender tudo aquilo que tem impedido e declarar
crescimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Abençoo também esses dízimos e ofertas que serão entregues agora na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Com alegria, como aquele que tem prazer, aquela que tem prazer em Deus, vem entregar sua oferta, seu dízimo, como símbolo da sua obediência. Milagres de Deus. Fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou, eu ouvia só trovões. O sol tão lindo me aqueceu, depois da chuva que me enxugou. Eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, eu sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, me fez viver. Amém. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou até emocionado, gente. Deixa eu contar algo para vocês, né? Deus me deu uma palavra essa semana, e uma palavra muito... Eu tenho uma dificuldade muito grande, né, de trazer uma palavra dura. Não tenho dificuldade de trazer uma palavra que Deus coloca no meu coração, mas quando Deus coloca no nosso coração uma palavra dura, né, eu fico preocupado. E, inclusive, ontem à noite, quando a Ada chegou do culto, eu falei: Dri, fica com as crianças aí que eu vou repassar a palavra. Eu vou repassar a palavra na esperança que Deus mudasse a palavra. Já aconteceu isso com você, China? Eu falei assim: Deus vai mudar esse negócio, porque eu não vou conseguir falar, né, o que eu preciso falar. E aí Deus disse: olha, você é pastor da igreja, você tem que conduzir a igreja, falar aquilo que a igreja, né, precisa ouvir, aquilo que eu estou direcionando. Eu falei: tá bom, Deus. E aí eu fiz, né, tinha terminado já meu esboço, falei: eis-me aqui, eu vou pregar para a igreja e eu vou falar aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração essa semana toda, né? E aí eu vim cheio de fé, cheio de coragem, né? E o pastor chegou aqui e falou: Du, preciso de um tempo a mais. O tempo normal já é o tempo a mais, pastor Vilela. Eu já fiquei bravo, fiquei invocado. É que graças a Deus tem máscara agora, né? E os olhos não falam tanto, né? Quando você soma os olhos com a boca, né? Mas tira a boca, os olhos não falam tanto, né? Eu fiquei bravo, falei: mas Deus me deu uma palavra, Deus, né, Deus falou para eu pregar essa palavra e não abriu mão dessa palavra, e eu preciso de tempo para poder pregar essa palavra. E quando o pastor começou a ministrar aqui, né, exatamente aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Eu fiquei emocionado. E Deus falava ao meu coração ali. Deus falava: olha, você manteve a palavra. Você ia pregar a palavra. Porém, eu entendo das suas limitações. E Deus falava ao meu coração como é importante a gente ter pastor, como é importante a gente ter líder, pai espiritual. E Deus falava ali no meu coração, falava: olha, eu não te abandonei. Eu queria mudar a palavra, mas eu não mudei. E Deus, Ele me sustentou nesta manhã. Então, o que eu quero fazer é só colocar um pouquinho mais daquilo que o pastor colocou. E depois eu vou pedir para ele subir aqui, porque essa manhã é uma manhã de restauração. É uma manhã de restauração. O tema da minha mensagem é uma mensagem de restauração. E Deus colocava isso dentro do meu coração. Sabe que nós precisamos ter a nossa vida restaurada. E não existe vergonha nenhuma nisso. Não existe vergonha nenhuma de admitir que certas áreas da nossa vida, às vezes a nossa vida como um todo,
precisa de restauração. Sabe por quê? Porque a restauração é um conserto. É um conserto daquilo que foi se desgastando com o tempo. E o pastor usou essa palavra, restaurar. Muitas pessoas, elas vêm caminhando e vêm caminhando bem, e daqui a pouco a gente percebe já algumas dificuldades, lutas entrando na vida da pessoa, e a pessoa, ela vai parando, quando não, começa a voltar. E isso é possível também. Um cristão, ao longo da sua caminhada, ele para. Mas pior do que parar, é possível, existe a possibilidade de voltar para trás. Uma pessoa de Deus, não para a instituição igreja, para o reino de Deus. E, de repente, um tempo parado, começa a voltar para trás. E isso acontece, sabe por quê? Porque o tempo nos desgasta. Você sabia disso? O tempo, ele vai nos desgastando. Você pode pegar e comprar a melhor tinta que existe aí para poder pintar uma parede. Nós pintamos a parede aqui, as paredes da igreja, estamos reformando. Você pode comprar a melhor tinta, contratar o melhor pintor que existe. E você pinta a parede, você trata a parede e tal. Mas a ação do tempo sobre aquilo ali vai desgastar. E sabe o que vai precisar ali? De um conserto de algo que se desgastou. E esse conserto se chama restauração. Nós vamos vivendo a nossa vida, vivendo o nosso casamento, passa 1 ano, 2, 3, 4 anos, e é natural que os relacionamentos, eles se desgastem, sabia disso? Um relacionamento entre marido e mulher vai passando ao longo do tempo, vai se desgastando. E precisa de conserto. Precisa de reforma. Por quê? Porque o tempo produz isso. E isso acontece também dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. Nós vamos servindo a Deus, nós vamos empenhando a nossa vida, e os dias vão passando, vamos enfrentando as lutas e vamos vencendo. Umas lutas nós vencemos de uma forma mais rápida, outras lutas demoram um pouco mais, e o tempo vai passando, e nós vamos nos desgastando. E existe também um desgaste ministerial. Sabia disso? Existe um desgaste ministerial. Existe um desgaste da alma, um desgaste do espírito, da mesma forma que existe o desgaste do corpo, que a gente compreende porque é muito visível. E nós vamos nos desgastando espiritualmente, nós vamos também nos desgastando ministerialmente, e se faz necessário uma reforma de Deus. Se faz necessário uma restauração de Deus. E essa é uma manhã de restauração. Essa é uma manhã que Deus escolheu, sabe para quê? Primeiramente para te dar um alerta. Te dar um alerta. Talvez se eu tivesse ministrado essa primeira parte da palavra de hoje, que Deus já multiplicou os pregadores aqui, não porque nós combinamos, pelo contrário. Talvez se eu tivesse ministrado essa primeira parte, você não estaria aí alerta. Talvez se eu tivesse ministrado essa primeira parte primeiro, você talvez entenderia que essa palavra não fosse para você. Mas essa palavra é para todos nós. Porque todos nós, ao longo da nossa caminhada, nós sofremos desgastes. E no meio dessa caminhada, desses desgastes que nós sofremos, pode até mesmo vir um negócio chamado incredulidade. Falta de fé, desesperança. E isso assola qualquer um. Qualquer pessoa. Você pode ser um pastor, você pode ser, sabe, um homem, uma mulher de Deus, firme em Deus. Eu sei que você é tudo isso. Mas isso acontece, e acontece com todo mundo. Por isso Deus também é um Deus de restauração. Amém? Deus quer restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua vida nesta manhã, eu creio.
Sabe por quê? Porque esse é um altar de restauração. Este é o altar da restauração de Deus. Você está desanimado com a sua família, com a sua casa, com o seu relacionamento, Deus vai restaurar nesta manhã. Ah, está desgastado o meu relacionamento, Deus vai restaurar a sua vida nesta manhã. Ah, Du, aqui na igreja está difícil, sabe, está tão desgastado o meu relacionamento, meu ministério, eu enfrento tantas lutas e, sabe, eu nem acredito mais, eu acredito, Deus vai restaurar o seu ministério nesta manhã. Você está desgastado, talvez cansado, e eu creio que apenas Deus pode restaurar a nossa vida. O apóstolo João, ele deixou registrado no último capítulo, o Evangelho de João tem 21 capítulos, o último capítulo, o João, ele deixa registrado a restauração de Pedro. A restauração de Pedro. Pedro foi o apóstolo mais intenso que Jesus teve. Pedro, ele estava ali em cima, marcando em cima, fazendo aquilo que Jesus estava dizendo e orientando, e mais do que isso, compreendendo, deixando aquilo entrar dentro do seu coração. Pedro estava ali, leia os evangelhos, você vai ver o nome de Pedro sendo citado, os fatos acontecendo com Pedro é maior do que a somatória de todos os outros registros de fatos que aconteceram com os outros apóstolos. E você vê Pedro ali tão intenso, e compreendendo as promessas daquilo que Jesus estava falando, compreendendo o reino de Deus, vivendo o reino de Deus, ali exercendo uma liderança no meio do apostolado, dos discípulos, Pedro entendendo tudo aquilo ali, e de repente Jesus, ele é capturado, naquele jardim, e Jesus é açoitado, e Jesus é crucificado. E aí Pedro começa a olhar aquelas coisas todas, e a sua cabeça, o seu coração vai se desgastando diante de tudo aquilo. De você olhar tudo aquilo que aconteceu em 3 anos e meio, e de repente você não vê aquilo sendo mais uma realidade. Ou talvez vendo aquilo que você tanto imaginava que iria acontecer, não acontecendo da forma que você quer. É a alma desgastada. E a Bíblia nos conta que Pedro, diante de uma situação como essa, ele reúne um grupinho ali dos apóstolos que estavam na mesma condição que ele estava, e eles vão para o mar da Galileia pescar. Gente, tratando alguns assuntos aqui dentro da igreja, que nós temos que tratar, eu vejo essa situação acontecendo com muitas pessoas aqui. Pessoas que tinham uma promessa de Deus, viveu essa promessa de Deus, e talvez por as coisas não acontecerem da forma que elas queriam que acontecesse, ou no tempo que elas queriam que acontecesse, reúne 2, 3, 4 irmãos, e volta lá para o mar da Galileia, e volta à velha vida, à velha prática. Pessoas, sabe, que já declararam um amor muito grande por esse ministério, por nós. Pessoas que chegaram e falaram: Du, olha, você é um homem de Deus, eu creio na sua palavra, creio no seu ministério. E daqui a pouco nós vemos 2, 3 pessoas reunindo e as coisas mudando. Pessoas que a gente acreditava que tinha chegado a um nível de maturidade, e daqui a pouco está fazendo tudo ao contrário. Mas eu entendo, eu quero dizer que essa não é uma palavra de acusação, é uma palavra de alerta, é uma palavra de restauração. Eu entendo que os relacionamentos se desgastam. Eu entendo que o tempo, ele é complicado e traiçoeiro demais com a gente. Porque foi com o Pedro. Foi com o Pedro, está registrado no último capítulo do Evangelho de João. Pedro estava ali decepcionado, desistido. Eu fiz parte de um grupo de excelência, mas eu não estou vendo aquelas coisas acontecerem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o mar da Galileia. E ele não foi sozinho, ele levou outros com ele. E procurando ter novamente o quê? Aquela velha vida que levava.
voltando a ter os mesmos hábitos e os mesmos costumes, fazendo aquilo que fazia. Mas sabe o que acontece? Jesus foi lá. Jesus não abandonou Pedro. Jesus foi lá naquele mar e a Bíblia nos diz que eles tentaram pescar e eles não conseguiram pescar. Não conseguiram pescar. Eu quero dizer algo para você que talvez queira abandonar a fé e achando que você vai ser aceito no mundo novamente. Você não vai ser aceito. Você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Porque uma vez que nós conhecemos a presença de Deus, não existe outro lugar possível de um ser humano estar, quando nós temos essa experiência. E eles não tiveram sucesso na sua pescaria, não. Foi Jesus que naquela manhã foi naquela mesma praia, naquele mesmo mar, que na verdade é um lago. E Jesus, mais uma vez, fez através de um milagre que eles compreendessem o reino de amor, o reino de Deus que ele havia pregado. E a Bíblia nos diz que, naquele momento do milagre, eles identificaram Jesus. Mas não é só identificar Jesus. O apóstolo João ele continua relatando que, mais do que identificar Jesus, Jesus foi ali por causa de Pedro. E a Bíblia nos diz que Jesus restaura o ministério de Pedro. Porque Pedro estava pescando e Jesus diz, não é isso. O que eu tenho para você, sabe o que é? Né? É que você seja realmente um pescador de homens. O que eu tenho para você é que você apacente as minhas ovelhas. E Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes para Pedro. Pedro fica chateado com aquilo. E na última pergunta, Pedro ele rasga, ele fala, Senhor, eu já estou triste com essas perguntas, você sabe que eu te amo. E aí Jesus diz, olha, cuida das minhas ovelhas, apacenta as ovelhas. Isso é restauração. É isso que Deus quer fazer na sua vida nessa manhã. Talvez você ainda não tenha compreendido que Deus tem um plano e um propósito muito grande para a sua vida. E tem. Sabe por quê? Deus tem um plano e um propósito muito grande para a sua vida, porque Deus tem colocado um desafio muito grande para a nossa igreja. E eu digo mais para vocês, esse desafio envolve todo mundo. Esse desafio envolve você. Você que está aqui presente, você que está ouvindo aí na sua casa. O desafio é muito grande e o desafio envolve todos. E mais do que envolver todos, envolve todos integralmente. Integralmente. Essa palavra integral quer dizer por inteiro. Inteiro. Não pela metade. Não particionado. Não te envolve somente naquilo que você gosta dentro da igreja. Não envolve somente aquela área que você tem habilidade dentro da igreja. Te envolve por inteiro. Envolve todos integralmente. Nas áreas que nós temos mais habilidades. Inclusive nas áreas que nós também temos menos habilidades. E Deus, Ele foi e restaurou a vida ministerial, o coração, a alma de Pedro. E eu quero dizer para você que aquele Jesus que estava lá naquela praia, está aqui hoje. Está aqui hoje. Aquele Jesus que estava lá restaurando a vida ministerial, espiritual, sentimental de Pedro, ele se faz presente aqui também hoje. E ele quer restaurar a sua vida. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, é uma orientação divina de Deus para a nossa vida. Deus restaura cada um individualmente, mas Deus também nos restaura como igreja, como um povo. O Salmo de número 126 conta a história do povo de Israel quando é levado cativo para a Babilônia.
O povo de Deus, mas estava desviado. Deus mandou tantos profetas para poder alertar o povo não mudava. Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. E eles ficaram lá dezenas e dezenas de anos. E a Bíblia nos diz que aquilo era tão triste para o povo, porque o povo judeu é um povo muito alegre, é um povo muito festivo. E a Bíblia nos diz que eles penduravam os seus instrumentos nas árvores, e ficava ali imaginando e se lembrando, a nostalgia, trazendo na memória aquele tempo de alegria, aquele tempo de felicidade. E sabe o que aconteceu com esse povo? Deus restaurou o povo. Deus restaurou, Deus humilhou o rei, o Nabucodonosor, a maior autoridade daquela época, um homem que dominava o mundo. Deus humilhou. Deus levantou um outro rei, um rei persa, que permitiu que o povo voltasse. Tudo isso foi Deus que fez. E a Bíblia nos diz que o entendimento deles para aquela situação era: nós vivíamos num deserto, porém Deus gerou rios no meio desse deserto. Nós compreendemos que quando nós viemos para a Babilônia, nós viemos derramando lágrimas, porém nós retornamos, sabe como? Colhendo frutos. E Deus restaurou. Deus nos restaura individualmente, mas Deus também tem nos restaurado como igreja. Deus tem nos dado direções divinas para a nossa igreja, restaurando. Nós restauramos o discipulado aqui dentro da nossa igreja, algo que nós estávamos praticamente desistidos. Quando nós falávamos de discipulador e discipulado aqui dentro da igreja, a gente corria risco de ser apedrejado, e Deus restaurou isso dentro da nossa igreja, dentro do nosso coração, a igreja como um todo. Deus tem restaurado o que? O nosso evangelismo. A igreja, ela voltou a falar de Jesus a outras pessoas. Deus restaurou as células dentro da nossa igreja. Deus nos restaura individualmente, mas Deus também nos restaura coletivamente. E eu não quero ver ninguém fora disso. Essa palavra é para a sua vida. Essa palavra é para a nossa vida. Agora, temos que compreender que a memória é muito importante. A memória é muito importante. E eu sinto que a igreja, nós, pessoas, seres humanos, nós perdemos rapidamente a memória das coisas. Nos esquecemos do que Deus fez na nossa vida. Nos esquecemos do que Deus fez através da nossa vida. Nós vamos perdendo a memória. Pessoas que foram tão usadas aqui dentro da igreja, em todos os sentidos, e agora já não identificamos mais isso, não vemos mais isso. E quando nós vamos conversar com a pessoa, aquilo se tornou insignificante na mente, no coração dela. O Deus que derramou sobre a sua vida de autoridade, de poder, é o mesmo Deus de hoje. E Ele quer derramar da mesma autoridade, do mesmo poder sobre a sua vida. A memória. Casais que estão querendo se separar. E num tempo não muito distante, viviam uma vida muito feliz. E quando você pergunta, mas essa época foi, passou. Perde a memória, perde a sua história. Acaba vivendo um segmento chamado tempo presente, sem considerar o poder de Deus ou tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E o que acontece? Quando isso acontece, nós incentivamos esse desgaste na nossa vida. E quando nós incentivamos esse desgaste, a restauração vai ficando cada vez mais distante. Você já teve experiências com Deus? Já teve experiências com Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Você já viu Deus fazer coisas através da sua vida? Eu quero dizer para você que Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo. E se alguma coisa mudou, eu digo para vocês que não foi Deus.
não foi Deus. Se no outrora você era uma pessoa empenhada nas coisas de Deus e hoje não é mais, não é porque Deus mudou, foi algo que mudou em você, e isso precisa ser restaurado. A nossa fé precisa ser restaurada. Não somente a nossa fé, mas a nossa esperança. A nossa esperança. E Deus, Ele restaura. Deus restaura. Deus restaura o coração compungido, o coração rasgado. Deus restaura aqueles que são humildes e conseguem compreender a sua vida no tempo presente e saber que precisa melhorar, que precisa mudar, que precisa avançar e que precisa crescer. Nós precisamos crescer, sabe por quê? Porque Deus tem um grande desafio para a nossa igreja. E esse desafio não envolve só meia dúzia de pessoas. Esse desafio envolve a igreja toda. Envolve cada um de vocês. E mais do que isso, envolve por inteiro. Não é só pela metade. Não é só fazer aquilo que nós temos habilidade para poder fazer. É ir além. E quando nós vamos além, sabe o que acontece? Nós experimentamos os milagres de Deus na nossa vida. Talvez você esteja desgastado, traumatizado. Traumatizado, talvez seja essa palavra. Eu tenho tanto trauma disso, daquilo outro. Eu fui tão machucado nessa área. Sabe, a restauração que Deus produz na nossa vida transforma trauma em testemunho. Eu quero que você compreenda isso. Quando Deus restaura a nossa vida, o que nós temos como trauma, o que nós temos como medo, aquilo que nos domina e que nos impede, isso transforma em testemunho na nossa vida. Talvez você tenha medo de um monte de coisa, talvez você tenha medo de tentar, talvez você tenha medo de se entregar novamente, talvez você tenha medo de se envolver novamente com uma igreja como você era envolvido, talvez você tenha um trauma, talvez você foi muito machucado, talvez você não consiga entender qual é a direção de Deus, talvez existe muito talvez na sua vida, mas quando Deus nos restaura, tudo isso é transformado em testemunho na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus muda a nossa mente, Deus muda o nosso coração. Eu creio num Deus que muda a nossa vida. É um tempo de restauração. Deus, Ele quer restaurar a nossa vida por completo. E isso não é uma acusação, porque o tempo ele bate forte demais. O tempo, ele judia da gente. O tempo desgasta. Por melhor que seja a pintura da sua casa, vai chegar um momento que você vai ter que restaurar aquilo lá. Vai chegar um momento em que você vai ter que investir naquilo lá, para que volte novamente a ser o que era. E eu faço esse apelo para você nessa manhã. Você pode voltar a ser o que você era. Mais do que isso. Você pode ser muito melhor do que você era. Eu posso ser muito melhor do que eu já fui. Eu posso ser muito melhor do que eu sou hoje. Toda pessoa que passa pelo tempo tem que entender que esse tempo vai nos desgastar. E todo mundo que está desgastado tem que compreender que é o Senhor quem nos restaura. Foi Jesus que foi naquela praia restaurar a vida de Pedro. Foi Deus que permitiu que o povo saísse daquela terra estrangeira, da Babilônia, e voltasse para a sua terra de origem. Isso é milagre de Deus. Deus quer restaurar a nossa vida. E quando Deus quer restaurar a nossa vida, Ele quer restaurar por completo. Seja a sua casa, seja o seu relacionamento como família, seja o seu relacionamento com Deus, que talvez possa estar desgastado, talvez seja o seu relacionamento com os seus vizinhos, quem sabe, talvez no seu trabalho, talvez seja o seu relacionamento aqui dentro da igreja,
Talvez seja o relacionamento de ovelha para com o pastor, que também se desgasta. Talvez sejam os seus relacionamentos aqui com as pessoas dentro da igreja, se desgastou. E para esse desgaste existe uma solução divina. Deus pode restaurar a nossa vida. Deus é perito em restauração. E Deus quer fazer em nós, nesta manhã, uma restauração profunda. É a restauração que Deus está produzindo na nossa igreja, que é a restauração coletiva. Nada mais é do que a restauração individual de cada um aqui. Deus vai nos restaurar, Deus está nos restaurando, Deus está restaurando os seus ministérios, Deus está colocando novos valores na sua vida, Deus está abrindo a sua mente e o seu coração para as coisas novas que já estão acontecendo. Este é um altar de restauração. Esta é uma manhã de restauração. E eu venho aqui deixar uma mensagem de Deus para a sua vida. Se você crer nisso nesta manhã, se você de todo o seu coração acreditar nesta palavra, entender que nós não podemos parar e muito menos regredir, que nós temos que avançar. Se você entender isso não como um insulto, como ofensa, mas como uma palavra de Deus para a sua vida, se você entender isso e ter fé e crer que Deus pode te restaurar, como eu creio que Ele pode te restaurar, essa manhã vai ser uma manhã de milagres. Essa manhã já é uma manhã de milagres. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? Amém. Amém. Sabe, amados, é lógico que Deus falou de restauração. Esse é o principal objetivo, tirar realmente o estrago que todo pecado faz na nossa vida, e a obediência é o foco de tudo, mas também a conscientização do que nós precisamos e de quem nós somos em Deus, e do que Deus quer para as nossas vidas. Deus não quer só isso. Deus não quer só isso. Ah, pastor, mas eu passo tantas lutas. Deus não quer só isso. Deus tem mais. Sabe, muitas pessoas estão com dificuldades tremendas. Mas a gente traz uma palavra dessa, que nem Eduardo, eu falei. Muitos falam, então não vou fazer mais nada que eu gosto. Queridos, a questão não é essa. Aliás, o Salmo 37:4 diz o seguinte: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que você gosta. E Ele concederá o que deseja o seu coração. É muito mais ainda, amados, do que você gosta. Eu tenho experimentado isso, mas aliás, hoje era para eu estar, sabe aonde? Lá na Itália. Anteontem era para eu estar viajando, meu voo foi cancelado, porque Deus me queria aqui hoje. Não queria eu lá na Itália, queria eu aqui. Mas lá na Itália eu vou outro dia. Era um desejo que eu tinha. Já fui para a Europa. Deus concedeu um desejo que eu tinha no coração, que eu nem sonhava mais. Sandra ainda sonhava de ir para Paris, eu não. E foi. Sabe, amados, deleita-te. A questão não é não fazer nunca mais o que nós gostamos. A questão é ter prazer na vontade de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Deus quer. Você aprender o caminho da obediência, porque o caminho da obediência é o caminho da restauração. Sabe, essa semana, depois de quinta-feira aqui, a gente cantava aquele cântico, quem já pisou no santo lugar, no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E Deus falou tanto comigo aqui, queridos, eu fiquei tão emocionado. E quando eu saí daqui, esse cântico, né, que o Júlio nos dirigiu aqui, né, na quinta-feira, ele fala algo que a gente não entende direito, né? Eu mergulho na mirra ardente. Depois fala, no santo lugar, a fumaça me esconde. Tem gente que pensa que tem que sair, fumar, né, para se esconder atrás da fumaça, né? Sabe, amados, então,
eu falei, eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo Apocalipse, e sinceramente, amados, às vezes, Apocalipse às vezes é difícil de você ler ele inteiro. E eu estava lendo, eu tinha chegado no capítulo 14. E aí, quando eu vim aqui quinta-feira, eu falei, não vou ler mais Apocalipse, não. Eu vou ler o que eu gosto. Aí eu ouvi esse cântico, né? E Deus me tocou tanto nesse cântico. Nós vamos ministrar e eu vou orar por vocês. Por isso que eu estou falando já da música. Né? O Rafael já se prepara aí, o Lu. Né? Captou minha mensagem? E eu falei, eu não vou. Aí chegou, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ler sobre esse negócio de mirra ardente, que eu não entendo direito, né? Tem uns cânticos que merecem um pouco de explicação antes de ser ministrado, né? Eu não entendo esse negócio de mirra ardente, nem sabia que mirra e pimenta, né? Eu não sabia, né? E fumaça me esconde. Eu vou estudar um pouco disso hoje, que eu quero aprender disso, de adoração. E quando eu olhei na Bíblia, amados, tem 2 versículos que fala sobre fumaça, assim, na chave bíblica, 2 versículos. Isaías 6:4, se não me engano, que é ali quando manifesta a glória de Deus e diz, os umbrais do templo ou da casa tremeram, e o local se encheu da fumaça de Deus. Né? É o primeiro. E o segundo é o que eu não queria ler, Apocalipse 15. Era o dia de Apocalipse 15. Apocalipse 15:8. Falando do derramamento das pragas, quando termina, no versículo 8, quando termina de derramar as pragas, a taça que está nas pragas, e diz, né, que a fumaça de Deus encheu, a fumaça da glória de Deus encheu aquele lugar. E sabe, amados, os músicos, se quiserem se preparando, em 5 minutos eu concluo para orar pela igreja. Amados, eu entendi algo. Primeiro, lendo acerca de mirra. Mirra é uma plantinha sem vergonha, assim, comum. É uma planta vira-lata, né, que dá em todo canto lá no Oriente, né, dá em todo canto. Mas ela é usada, amados, quando seca, para queimar e fazer fumaça. Né? Ela é cheirosa, ela é perfumada. Né? Aliás, eu aprendi até que usam a palavra, a mão mirrada, aquela pessoa mirrou, porque ela era usada para embalsamar corpos. Então, as pessoas secavam, falavam que ela ajudava a secar, né? A pessoa não dissolvia, ela secava, né? Então, por isso que ficou, mirrada, né? A pessoa mirrada, o meu salário é mirrado, né? Por causa da mirra. Né? E eu aprendi, amados, que, na realidade, isso simboliza a glória de Deus. A glória de Deus, quando fala de fumaça, é como, pode ver quando a gente vê algo do céu, você vê nuvens assim, né? E seres no meio das nuvens. É isso, amados. É como se fosse algo tão denso, tão palpável. A glória é o poder de Deus presente num lugar, representado pela fumaça de um incensário, da mirra. A mirra ardente, a mirra queimando e soltando uma fumaça que que representa a glória de Deus. É uma fumaça perfumada, um aroma gostoso. Então aquilo representa a glória de Deus. E a fumaça é uma presença tão forte do poder de Deus, que chega a ser denso, que chega a ser algo notório a nós, como se fosse a fumaça, né? O pastor Maico, lá de Araranguá, até lembro, ele vinha aqui, ele falava, eu não entendia nada. Vamos fazer fumaça nesse lugar, vamos fazer fumaça. E eu olhava, nem máquina de fumaça a gente tinha. E eu falava, como é que a gente vai fazer fumaça? Sabe, amados, fazer fumaça é atrair a glória de Deus, de tal maneira que a gente seja envolvido de uma maneira tão densa que a gente pode até sentir pela fé, isso é fé, amados. E eu quero dizer para vocês, esse cântico tem uma hora que ele diz, no santo lugar a fumaça me esconde. Sabe por quê, amados?
nós somos muito tímidos, nós temos vergonha de expor que nós temos lutas, nós temos vergonha de proclamar que nós queremos mudar determinadas áreas da nossa vida que não estão bem. Nós temos vergonha de admitir que nós não crescemos porque somos muitas vezes em nossas decisões, temos sintomas de rebeldia, não somos rebeldes, mas tem sintomas e sinais de rebeldia que impedem o nosso crescimento. Nós não gostamos, amado, de olhar para coisas que precisamos mudar. Então, na presença de Deus, querido, é um lugar, quando a palavra de Deus diz: confessai as vossas culpas uns dos outros, para que sareis. Amados, confessar, essa palavra confessar quer dizer, torne público. Por isso que para aceitar a Jesus, tem que ser confessar a Jesus. Esse confessar é algo público. Eu estou aqui, Senhor, não é pegar o microfone e simplesmente falar, mas é dizer: eu preciso, é se expor. E a igreja é um lugar onde não tem ninguém melhor do que ninguém, todos estão precisando de crescimento, nós precisamos uns dos outros, e aqui quando nós expomos, nós dizemos: Senhor, eu preciso. Quando a gente chama aqui para frente, tem gente que fala: eu não vou na frente, eu recebo do meu lugar. Amados, mas o efeito de que nós não vamos chamar ninguém na frente, já vou deixar claro, até para não causar o tumulto e não escandalizar, porque não estamos liberados para isso. Mas, amado, a gente chama aqui na frente para a pessoa, é como se fosse uma confissão dela: eu preciso desse Deus. Ela torna-se público. Agora, é interessante, amados, porque no santo lugar, a fumaça, o que é santo lugar? No templo antigo, havia o átrio, que era a entrada, era fora, era o pátio de entrada. Quando o salmista diz: vale mais um dia nos teus átrios, não é nem dentro, é perto da sua cidade, do que 1000 em qualquer outro lugar, né? Átrio é a entrada do templo, é um hall de entrada, um corredor de entrada. Existe um lugar que o povo se reúne, e existe que é o lugar público, e existe um lugar que chama-se Santo dos Santos, que só o sacerdote pode entrar. Esse é o santo lugar. E Deus nos fez, pela sua palavra, reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós entramos no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem está no santo lugar, em outro lugar, não sabe viver. Um crente que experimentou a glória de Deus, normalmente são os piores, porque eles têm que apagar aquilo que eles experimentaram. Os piores criminosos já foram crentes, porque eles querem fazer coisas horríveis para eles se detestarem, para as pessoas detestarem ele, porque eles não conseguem viver em outro lugar. A gente, quando conversa com pessoas terríveis, não pessoas com crimezinhos, mas crimes terríveis, recorrentes, já cometeram vários crimes, você percebe isso, eram pessoas, amado, que já estiveram envolvidas com a glória de Deus. Por isso que a gente canta: quem já pisou no santo lugar, em outro lugar, não sabe viver. Você pode se atirar às vontades da sua carne, deixar de fazer a vontade de Deus, se entregar aos desejos carnais. Você pode matar alguém que te fez muito mal. Você pode se atirar aos prazeres que a sua carne te impulsiona. Você não encontrará felicidade, você não saberá viver neste lugar, porque quem já pisou no santo lugar, em outro lugar, não sabe viver. E aonde estiver, há um clamor dentro dela. A carne impulsiona, mas dentro dela há um clamor pela presença de Deus, uma necessidade, muitas vezes em forma de angústia, de insatisfação tremenda. Por isso, amados, que esse cântico ele é tão significativo. E quando fala no santo lugar, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. É uma particularidade, é onde nós deixamos a nossa timidez, o nosso medo de se expor, porque somos envolvidos pela presença de Deus e dizemos: eis-me aqui, Senhor,
Tem gente que, mesmo vindo da frente, ainda não tem liberdade. Aí se eu cair, aí se eu ficar endemoniado, aí se... Não, amados, no santo lugar, a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. É isso que nós precisamos crer. Mesmo que um irmão está olhando a gente se expor, é Deus pela vida desse irmão, dizendo glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Amados, eu morria de vergonha. Eu achava que eu era o melhor marido, que minha mulher era errada, mas o dia que eu pisei neste lugar e que Deus falou, você está errado, você tem que pedir perdão. Falei, mas a minha mulher é uma esposa feliz. Que eu cheguei para ela e falei, meu amor, me perdoa, por isso eu achava que estava bom, mas eu sei o quanto eu preciso melhorar, e eu vou melhorar. Amados, eu olhava na cara dela, ela não falou explicitamente, mas era como se ela dissesse, até que enfim você reconheceu. E ela dava em forma de glória a Deus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Depois gerou o desejo dela mudar. Sabe, queridos, nos céus tem uma multidão, no mundo espiritual uma multidão de anjos e seres celestiais torcendo para eu e você nos conscientizarmos e decidirmos ser curados, como ministrou o pastor Eduardo, restaurado, e que saia da nossa vida todo o estrago que a rebeldia causou e tem causado. Pessoas entram aqui esfaceladas emocionalmente por lutar contra a sua carne. Muitos, queridos, estão afastados de coisas que é tão importante, às vezes separados no casamento, às vezes fora do seu ministério, às vezes fora do seu lar, dos seus pais, longe dos seus pais. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está falando com você, agora não é hora de pensar na outra pessoa. Sabe onde começa a restauração? Aqui. As pessoas podem até dar glórias a Deus pela nossa vida na presença e no altar do Senhor, mas Deus quer te restaurar. Você que tem estado emocionalmente em luta, desgastado, cansado, como ministrou o pastor Eduardo, Deus hoje quer te envolver com a glória dele. Vamos ficar em pé. Você que quer, não é uma ordem. Você fala, eu não quero isso, então fica sentado. Então você vai ficar sentado se você não quer, se você acha que não precisa, ou se você está doente. Então nós não vamos julgar ninguém. Muitas vezes eu já não aguentei levantar neste lugar. Nós vamos ministrar esse cântico. Se Deus... Eu gostaria nesse momento de cortar a transmissão, para que você fique mais à vontade. Então nós vamos abençoar quem está em casa, e aí nós vamos orar por vocês que aqui estão. Senhor Deus, eu oro agradecido a Ti, Senhor. A Tua glória está neste lugar, Pai. Nesse lugar tem tido uma adoração tão preciosa, temos sentido a densidade da Tua presença, Pai. Eu quero abençoar todos aqui, Pai. Eu quero abençoar aqueles que estão nos seus lares. Você que está em casa, receba a unção e o poder do Espírito Santo de Deus. Receba a cura, a restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a glória de Deus te envolva, que você tenha um dia, uma semana maravilhosa de obediência na presença desse Deus tão amoroso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos estão abençoados. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe você em casa.